pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História, onde nessa nossa videoaula de História, com o professor Ronaldo Moura, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Então, para irmos acompanhando o nosso assunto, nós vamos partir desse tópico aí, mudanças e permanências, da página 172. Então, nessa última parte do nosso capítulo, aí a partir da página 172, nós vamos sim relacionar mudanças, permanências, ocorridas com o transcorrer da história com a disciplina. Tá certo, pessoal? Então, para nós fazermos essas relações de mudanças e permanências ocorridas com o passado da história, vamos começar a observar algumas imagens para nós percebermos tais fatos, tais eventos. Olhem essas imagens aí, pessoal. O que é que vocês observam? Vamos lá, 2 segundinhos. Então, com certeza, vocês observaram que está acontecendo aí uma evolução nos telefones, né? Os telefones começaram de determinada forma e, consequentemente, com o passar do tempo, com a evolução da história e da tecnologia, o seu formato foi se alterando. Mais funções ele foi tendo, foi adquirindo, graças à evolução da tecnologia, não foi? Então, pessoal, observando essa imagem, sim, nós podemos afirmar que, com o passar do tempo, com a evolução da história, mudanças foram acontecendo no campo da tecnologia. No caso aí, mudanças foram acontecendo no ramo da telefonia, que foi deixando de ser fixo, passando a ser móvel, e que foi deixando de ter apenas a função de ligar e receber para ter outras várias funções. Então, essa imagem, mais uma vez dizendo para vocês, nos mostra tudo isso. Uma evolução no campo da tecnologia, ou seja, mudanças acontecendo com o passar da história no campo da tecnologia. Tá certo, pessoal? Observem essa outra imagem aqui, pessoal. Olhem aí. Observaram? O que é que vocês podem dizer? Que também está acontecendo mudanças, né? No campo do vestuário, no campo da moda, não é? Isso. Então, nós podemos dizer, pessoal, que um outro campo que com o passar da história, com o passar do tempo, evolui, muda, é o campo da moda, o campo do vestuário. Nós podemos dizer que as mulheres do século XVIII vestiam igual às mulheres do século XIX, que vestiam igual às mulheres do século XX e XXI? É óbvio que não podemos dizer isso. Observando essas imagens, nós podemos dizer que com o passar do tempo, houve uma evolução da moda, houve uma mudança na forma do vestuário feminino, como também houve uma mudança no vestuário masculino. Então, é um outro campo, como o da tecnologia, que com a evolução da história, com o passar do tempo, vai mudando. Observando essas imagens, nós sim podemos afirmar isso. Olhem essa outra imagem aqui, pessoal. Olha aí. Uma hora do recreio em 1982 e a hora do recreio em 2021, hein? Observaram aí, né? Então, pessoal, uma outra coisa, um outro campo em que também, com o passar do tempo, com a evolução da história muda, é o comportamento. Ou seja, o comportamento das crianças em 1982 era de uma forma totalmente diferente do comportamento das crianças no mundo atual. Então, assim como o campo tecnológico, assim como o campo do vestuário da moda mudou com o passar do tempo, com a evolução da história, o campo do comportamento, o campo comportamental também se altera com o passar do tempo. As pessoas não se comportam da mesma forma sempre. Com o passar do tempo, evoluem, mudam, tá certo? Como vocês observam aí na imagem, tá certo? Então, todas essas 3 imagens que eu mostrei para vocês são exemplos de mudanças ocorridas com o passar do tempo, com a evolução da história, tá certo? Agora, observem essa imagem, ou essas imagens. Olhem, pessoal, para a estrutura da Catedral Matriz da cidade de Picos, ou seja, para a famosa Catedral de Nossa Senhora dos Remédios,
aqui da nossa cidade. Então vocês olhem para a estrutura. Quando foi construída com 2 torres. Com o passar do tempo, observem, continua com 2 torres. Na fachada principal, foi projetada com, olha, 3 entradas. Olha aqui, ó, fachada principal continua com 3 entradas. Então, aqui já é um outro aspecto, ou seja, a estrutura da Catedral Matriz, da Catedral Nossa Senhora dos Remédios da cidade de Picos, com o passar do tempo, permaneceu a mesma. Ou seja, mesmo com a evolução do tempo, mesmo com as mudanças ocorridas na história, a estrutura da Catedral Matriz, da Catedral Nossa Senhora dos Remédios, permaneceu a mesma, praticamente inalterada. Observem essa outra imagem aqui, pessoal. Aí já é também a nossa famosa Igrejinha Coração de Jesus, ali no início da Avenida Getúlio Vargas. E aí você pode observar, quando ela foi construída, há tempos atrás, olha aí a fachada principal, um pórtico, ou seja, uma entrada na fachada principal. Hoje, continua também com um pórtico, uma entrada na fachada principal. Então, mesmo com a evolução do tempo, mesmo com as mudanças ocorridas ao longo da história, a estrutura da Igrejinha Coração de Jesus não mudou, não se alterou, como vocês observam aí nas imagens. Então, assim como a estrutura da Catedral Matriz, a estrutura da Igrejinha Coração de Jesus, também de Picos, não se alterou com o passar do tempo. Observem essa outra imagem aqui, pessoal. O Pelourinho, um bairro famoso de Salvador, capital da Bahia. Olhem esses casarões com 2 e 3 andares, suas fachadas, suas janelas, suas portas. Também é um exemplo de permanência, ou seja, a estrutura desses casarões no Pelourinho, Salvador, Bahia, foi construído assim e permanece assim, mesmo com as mudanças ocorridas na história, mas essa estrutura desses casarões no Pelourinho permanece o mesmo. Olha aqui, pessoal, as crianças brincando, se divertindo em tempos atrás. E aqui embaixo, foto de crianças se divertindo em tempos atuais. Então, nós podemos dizer que algumas brincadeiras, mesmo com a evolução do tempo, com as mudanças ocorridas na história, permaneceram. Então, mesmo com a evolução do tempo, brincadeiras permanecem as mesmas. Tá certo? Pique-esconde, pega-pega. Então, são brincadeiras como essa que vocês veem na imagem, que mesmo com as mudanças ocorridas na história, muitas permanecem ainda hoje. Olhem essa outra imagem, a famosa Torre Eiffel. A Torre Eiffel, essa aí é uma foto de 1900, último ano do século XIX. Mas a Torre Eiffel ela foi inaugurada em 1889 para homenagear o centenário da Revolução Francesa. Mas aqui, como vocês estão vendo, né? É uma foto dela em 1900. Mas vejam uma foto aí, pessoal, ó, atual, 2021. Já é então, a sua estrutura permanece a mesma. Mesmo com o passar do tempo, a estrutura permanece a mesma, tá certo? Então, essas imagens da Catedral Matriz, da Igrejinha Nossa Senhora de Jesus, na Igrejinha Nossa Senhora, né? A Igrejinha Coração de Jesus, desculpa, a brincadeira do patinete e a Torre Eiffel são exemplos de permanências. E aí vem os questionamentos, a importância de nós estudarmos as mudanças ocorridas na história e a importância de nós estudarmos as permanências ocorridas na história. Pessoal, o historiador ele é um investigador, ele serve como um detetive que constrói a história a partir de pistas, vestígios encontrados, deixados pelo passado. Portanto, a importância das mudanças é o quê? A história vai se interessar em estudar justamente, não em estudar, mas em explicar, tentar explicar o porquê que determinadas mudanças aconteceram. Ou seja, ela vai querer nos mostrar as motivações, as causas para que determinadas mudanças dentro da história aconteceram. Por exemplo, o homem, lá na pré-história, no primeiro período da história, lá há milhares de anos atrás, ele era nômade, deslocava-se de uma região para outra em busca de sua sobrevivência. Mas houve uma mudança nesse comportamento, passando o homem a ser sedentário, fixar-se em um local, como nós estamos hoje. Ou seja, a história então
vai se interessar em explicar as motivações, as causas para que essa mudança tenha ocorrido do homem nômade para o homem sedentário. E aí então as permanências. Como vocês podem ver aí, né? Cristo Redentor, inaugurado no início do século XX, sua estrutura permanece a mesma até hoje. Então as permanências, elas têm importância porque nos faz conhecer o que de fato permaneceu ao longo da história. Portanto, se permaneceu existindo ao longo da história, é algo importante e que nós devemos preservar, pois é um patrimônio histórico. Então, geralmente, são as construções, como eu mostrei para vocês, que mesmo com o passar do tempo, permanecem as mesmas. Portanto, nós identificamos essas construções que com o passar do tempo permanecem as mesmas como patrimônio histórico. Cabendo a nós, a partir do momento que conhecemos, preservar, defender as suas preservações. Ok, pessoal? Então aqui nós vamos concluindo essa nossa videoaula. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.